Sua clínica, colega médico, tá perdendo dinheiro, tá drenando dinheiro pelo ralo, cara. E eu vou te mostrar nesse vídeo o porquê. Meu nome é Fábio Faleiro, eu sou cirurgião digestivo robótico, CEO do Método Scrubbing, que é um programa de treinamento comercial e de marketing para médicos e clínicas médicas, e CEO do FFAI, que é um conjunto de soluções de inteligência artificial e ferramentas para você aí, colega médico, e colega que tem clínica médica em geral. Cara, eu vou falar pra você hoje nesse vídeo por que você tá perdendo grana. Vou te mostrar aí quais são os 3 principais gargalos que estão drenando o teu faturamento e o mais importante de tudo. No final do vídeo eu vou te mostrar como é que você corrige isso de uma forma extremamente fácil, prática e direta. Já fica aqui nesse conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei, ative as notificações e compartilhe com um outro colega médico, alguém que tem clínica médica, para poder ver esse conteúdo e ver que o camarada tá deixando dinheiro na mesa. Como não poderia deixar de ser, tô aqui com o meu brother videomaker, Guilherme Amadeus, o cara. Guilherme, hoje você chegou no horário, hein? Pra gravação. Vou até mandar fazer um biscoito de queijo ali pra você. Geladinho. Geladinho não, quentinho, né? Quentinho. Cara, deixa eu te falar aqui, ó. Você já entrou em contato com alguma clínica para marcar consulta, provavelmente? Já. E aí, quando você entrou em contato para marcar a consulta, você foi atendido de forma rápida, demorou? Como é que foi? Olha, demorou e ainda foi bem robotizado. Pois é, né? Foi legal. A gente tem alguns problemas, cara, e eu vou abrir aqui o meu broco de notas. O Guilherme vai abrir meu broco. Então abre o broco aí, Guilherme, pra gente poder mostrar pra você o que é o problema que você enfrenta. Eu já tinha até escrito isso aqui antes, então eu vou dar um Ctrl V para você ver direto os problemas, não é nem o problema, são os problemas. O X da questão é o seguinte, cara, existe uma coisa que se chama tempo-resposta. Então, a pessoa que atende a gente, ela tem um tempo-resposta para poder realizar o atendimento. Quando você entra em contato com uma clínica para poder agendar uma consulta, existe o tempo-resposta. Esse tempo-resposta, idealmente, ele não deve passar de 5 minutos. O problema é que às vezes demoram dias para você ser atendido. E quando você é atendido, por muitas vezes, a pessoa que atende a gente não sabe escrever direito, não sabe falar direito, não tem técnica de oratória nem de persuasão adequadas. E aí a gente, como dono de clínica, dono de consultório, acaba perdendo o paciente. E aí a gente acha que basta eu fazer vários anúncios na internet para fazer o quê, Guilherme? Trazer mais gente. Quanto mais gente eu trouxer, melhor, certo? Depende. Se o teu balde tá furado, cara, tudo que você põe pra dentro de água vai pro ralo. Então, esse é um dos problemas. Pra você ver aqui, ó, o que o médico quer na maioria das vezes? Ele quer mais paciente. Só que esse paciente não retém. O tempo de resposta, ele não é eficiente. A secretária, cara, às vezes mal sabe ler e escrever. E tem um outro detalhe, você tem que treinar ela várias vezes. Se ela pedir demissão, nossa, que notícia boa. Vai ter que treinar tudo de novo. E aí, eu não tinha escrito ainda, eu vou escrever aqui ao vivo para você. Qual é o custo disso? Tem ideia, Guilherme, quanto que uma secretária médica recebe por mês? 3 a 4 mil? É menos, cara. Vamos pôr 2.500. 2.500 é acima do teto, inclusive, tá? É em 2 a 2,5. Vamos pôr 2.500. Esse é o custo que ela recebe bruto. Só que você, empresário, você, médico, paga quanto? Mais ou menos mais 80% pro governo. O amigo que fez o L aí. Você, médico, paga aqui tanto, então, ó. Vamos colocar aqui 4.500, vai. Para poder facilitar a minha vida. Exato. Então, o custo que você tem com uma secretária é de R$ 4.500 e ela recebe 2,5. Ela trabalha em horário comercial. Quanto que custa a sua consulta médica? Hoje, uma consulta médica, ela tem um custo aí que vai girar de R$ 400 até a R$ 2.000, dependendo do posicionamento do médico. Eu vou colocar um valor médio aqui de R$ 800. Quantas consultas, então, a sua secretária tem que fazer para você conseguir pagar o salário dela e ficar no 0 a 0? Matemática básica, pega 4.500, divide por 800, deu 5,62,5. Vamos colocar 6 consultas? Então,
ela precisa te trazer 6 consultas por mês para ficarmos no 0 a 0. Ou seja, para você não ter nem lucro, nem prejuízo com a contratação de uma secretária, você precisaria, numa consulta de R$800, ter 6 consultas por mês. Beleza, Fábio, e aonde você quer chegar? Eu quero chegar aqui. Existe um custo oculto. Qual que é esse custo oculto que a gente tem? Normalmente é um custo que a gente não enxerga, que é o seu tempo. O seu tempo, cara, ele é um custo oculto. A gente não percebe o quanto de tempo que a gente perde fazendo tarefas, fazendo funções que a gente não precisaria fazer mais hoje em dia. E esse custo oculto do seu tempo, você tem que contabilizar também. Poxa, quanto tempo você gasta numa consulta média? Vou colocar a consulta como padrão do valor do meu tempo, tá bom? Se, por exemplo, eu gastar 30 minutos numa consulta, quanto que vale a minha hora trabalhada? Ora, se eu gasto 30 minutos para atender uma pessoa e cobro R$800 por isso, quer dizer que a minha hora ela custa 1.600. Certo? Então, levando isso em consideração, quantas horas do seu dia você gasta ou gastou para poder treinar essa pessoa que está no seu atendimento? Ninguém nem faz essa conta. Mas vamos supor que você tenha uma reunião de alinhamento semanal de treinamento, que demore ali 1 hora, 1 hora e meia. Vou colocar 1 hora para facilitar a minha conta. Então, nesse custo de R$4.500, você tem que adicionar o seguinte, é R$4.500 que é o custo de uma pessoa, de uma funcionária, mais 1.600 vezes 4, porque você gasta pelo menos 1 hora por semana para poder treinar essa pessoa. Então você vai gastar aqui mais R$6.400. Fazendo uma simpática conta de padaria, quanto que é o seu custo mensal com a sua secretária mais os treinamentos dela? Vai dar um custo aí de R$10.900 para uma pessoa. Levando em consideração que você não paga comissionamento, levando em consideração que você não tem uma segunda secretária na sua clínica, levando em consideração que você não tem mais médicos, mais equipe que você precisa de poder treinar e colocar mais gente para trabalhar. Então, dito isso, cara, aonde que estão os 3 gargalos? Primeiro, você drena dinheiro porque as pessoas que chegam no teu funil de vendas, no teu atendimento, elas não são atendidas num tempo-resposta bacana. Não foram convertidas por quê? Porque passou de hora. O melhor momento para você responder uma pessoa é quando ela te procurou. Então passou de hora, acabou, cara. Segundo gargalo, essa pessoa não faz o script de vendas adequado ou o script de treinamento, de atendimento adequado. Quando você vai atender alguém, você tem que saber qual que é o nicho de atuação, qual que é o seu ICP, qual que é o seu cliente ideal, quais que são as necessidades, os problemas, as dores que o seu ICP tem. Como é que você soluciona esses problemas? Quais são as soluções que a tua clínica, o teu negócio oferecem? Além dessas soluções, quais são as principais objeções que as pessoas vão ter em falar sim para você, em marcar uma consulta com você, em fazer uma cirurgia, um procedimento com você? Tudo isso tem que estar mapeado e tem que estar scriptado no treinamento da sua equipe. Talvez você nem tenha um script comercial formado. Aí tá mais complexo ainda, né, Guilherme? Mas se você já tiver um script formatado, e muita gente que já tem uma gestora comercial, um gestor comercial, alguém que coordena o atendimento, que é o outro custo oculto aqui. Vamos supor que você tem uma pessoa para fazer essa coordenação e esse treinamento para você da equipe. Você vai colocar aí mais pelo menos uns 5 mil de salário, que vai gerar uns 8.500 de custo para você mensal. Então aí os 10.900 já vai estar virando quase 20 mil. Só de funcionário, fora a estrutura, fora as ferramentas e tudo mais. Então, esse custo, essa questão do script comercial, ele tem que ser treinado e retreinado inúmeras vezes. E aí o que acontece? A pessoa não segue o que você propôs, porque ela acha que o jeito que ela faz é bom. E como é que você vigia isso se você está atendendo? Se você está operando? Se você está de plantão? Se você está sei lá onde?
Você entendeu? Então é um outro gargalo que você tem. E por fim, o terceiro gargalo que você tem, que é muito característico, é que assim, cara, você não faz follow-up dessas pessoas. Porque uma coisa é você atender a pessoa quando ela te procura a primeira vez. A outra coisa é a falta de follow-up. Então vou acrescentar aqui nos problemas, ó, Guilherme. A falta de segmento. Segmento em inglês a gente chama de follow-up. Então, a falta de segmento, cara, ela faz com que você não retenha as pessoas. E existe um negócio que chama CAC, C-A-C, custo de aquisição de cliente. Esse custo de aquisição de cliente é quanto o teu consultório gasta para ter um paciente na sua frente em atendimento. E esse custo, ele tem que somar-se tudo. O custo de marketing, o custo de ferramentas de marketing, o custo comercial, o custo dos anúncios que você faz, o custo da sua hora trabalhada, tudo isso entra no seu CAC. Normalmente, um custo de aquisição de um cliente de uma clínica média hoje vai girar em torno de 30 a 50 reais. Então, se chega uma pessoa no teu funil de vendas procurando atendimento, essa pessoa ela não é atendida de forma eficaz ou de tempo hábil e porventura ela para de interagir e você nunca mais vai atrás dessa pessoa, você está perdendo 30 a 50 reais por paciente. Quantas pessoas chegam no teu funil de vendas por dia? Você tem ideia? Eu tenho. No meu funil, hoje em dia, chega a cerca de 20 pessoas por dia. Às vezes 15, às vezes 25, nos dias de muita atividade, às vezes 30. Então, se eu considerar um CAC médio de 40 reais vezes 20 pessoas, eu estou falando de 800 reais por dia que você está deixando ir pro ralo, que você está pegando e rasgando. Ah, Fábio, mas essa pessoa vai me procurar de novo quando ela quiser. Amigão, se você não responder ela já foi pro concorrente. Ela já foi embora. Ah, mas eu não me importo, eu nunca metrifiquei isso. Pois é, esse é o problema. Você contrata uma agência de tráfego pago, essa agência te dá um seguinte retorno. Doutor, olha só, nossos anúncios estão muito bons, nós estamos aqui com um custo por clique muito baixo, um custo por lead muito baixo, então tá indo tudo muito bem. Tá, mas e daí? O que adianta eu ter um CPL, um custo por lead baixo, se eu não tenho consulta? Não tem conversão. O que me interessa é a conversão em consulta. E essa conversão em consulta depende da equipe comercial, depende da equipe de atendimento estar integrada com o funil de marketing. Então, na minha clínica, por exemplo, eu gasto 800 reais jogado fora se as 20 pessoas que me procurarem simplesmente pararem de interagir e não me procurarem mais. Então, o follow-up, ele serve para isso, para você ir atrás daquela pessoa que te procurou. Ah, mas eu tenho vergonha de procurar ela. Rapaz, você tem que ter vergonha de gastar dinheiro à toa. Você tá doido? Perder dinheiro. De perder dinheiro, isso é que é vergonhoso. Se a pessoa clicou, te procurou, rapaz, ela tem interesse em você. Então, quando você vai atrás dela, não tá querendo dizer que você tá morto de fome por causa dela, não. Você tá simplesmente retornando o contato. Então, essa cadência de retorno, a gente chama de follow-up, ela deve ser feita. E aí eu te pergunto, a sua equipe faz isso? Se a tua secretária humana, que é só uma no nosso exemplo hipotético, cara, ela mal responde a pessoa que chega da primeira vez, ela ainda tem que talvez responder quem seja consultor, porque quem seja consultor tem que pedir os exames, tem que ver os exames, tem que marcar a cirurgia, ela tá lá com a burocracia, ela tá recepcionando as pessoas, então é dinheiro indo pro ralo, você não sabe por quê. Fez sentido? Agora, como é que você soluciona isso? Já que nós estamos falando de pepino, falando de custo silencioso, de custo total, de funil de marketing furado. Como é que eu soluciono? Quais são as soluções que a gente tem aqui no meu broco para a gente poder resolver isso? Eu tenho uma primeira solução, Guilherme. Eu posso contratar mais pessoas. Não posso? Sim. Qual que é a vantagem de eu contratar mais pessoas? Eu vou ter esses gargalos provavelmente resolvidos. Ou diminuídos, pelo menos, né? Ou diminuídos. Mas se eu contratar boas pessoas, eu posso resolver esse gargalo? Posso. Só que o problema de contratar mais pessoas é que você fica refém dessas boas pessoas. Se as boas pessoas saírem, amanhã começa tudo de novo. Treine, retrreina de novo. E aí, se você contratar uma pessoa que não é tão boa, o que acontece? O teu retorno sobre investimento, o teu ROI, ele vai lá embaixo. Você começa do zero de novo. Então, contratar mais pessoas,
além de te deixar refém dessas novas boas pessoas que podem vir, aumenta exponencialmente o seu custo. E é uma conta que a gente não costuma fazer. Ora, se uma pessoa não dá conta, eu vou contratar mais pessoas, porque aí o meu atendimento fica melhor, tá? Mas o seu custo se eleva de forma astronômica. Então, contratar mais pessoas faz sentido? Faz. Mas na minha visão, para alguns cargos específicos, não para atendimento ao cliente. Então, na minha visão hoje, sendo muito direto com você, e já vendendo o meu peixe, óbvio que aqui a gente tem viés, né, Guilherme? Aqui a gente tem viés, 100% enviesado. Aqui eu quero que você contrate a FFAI. Porque aqui a gente vai resolver seu problema, doutor, de uma forma mais efetiva, menos onerosa para você, do jeito que eu resolvi na minha clínica, cara. Se eu contratar uma IA agêntica, o que é isso aqui, cara? IA agêntica. Um conjunto de ferramentas de inteligência artificial que vão atender os seus clientes de forma autônoma, 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Talvez você já contratou. Só que o problema é que a IA que você contratou, talvez é a mesma que eu contratei lá atrás. Era um chatbot. Era aquele atendimento robótico, engessado, e errava tudo. Cara, uma vez eu contratei uma IA, Guilherme, que mandou o paciente para o lugar errado. O paciente chegou em outra clínica que eu não atendia. E o termo técnico é alucinação, né? Ela alucinou e mandou um endereço nada a ver. Então isso pode acontecer com a IA? Claro que pode, mas o motivo disso acontecer é porque as agências, elas prezam por um custo muito baixo para implantar um chatbot em você. As agências convencionais, as agências tradicionais aí do mercado, elas têm um negócio que chama SaaS. O que é um SaaS? É um aplicativozinho que vai cobrar de você uma mensalidade fixa baixa, que varia entre 300 a 800 reais mês. Aí qual que é a promessa do chatbot, do SaaS tradicional? Cara, com uma mensalidade de 800 reais, você substitui uma secretária que te custa 4.500, sem risco trabalhista, sem isso, sem aquilo. Só que o que acontece? A gente contrata, normalmente por anuidade, então você contrata uma anuidade, fica preso nisso por um ano, mas não entrega. Então, a agência tradicional, ela não funciona desse jeito. Agora, a agência moderna, que é a FFAI, por que eu estou fazendo a venda do meu peixe aqui? Porque é claro que antes de criar esse modelo de IA agêntica, eu pesquisei, fiz uma pesquisa ampla de mercado e o mercado está muito carente de alguém que ofereça isso de uma forma estruturada para a clínica médica. Se você buscar no mercado hoje, as agências, não tem médico que é dono disso. Esse ponto eu ia comentar. Não tem. Eu também fiz uma pesquisa. Sim. E achei muita gente oferecendo esse serviço, porém sem ser médico. Sem ser médico. Então ele não vai entender a dor de fato do médico. Exato. Então assim, cara, eu sou cirurgião. Eu sou cirurgião há 10 anos, sou médico há 15 anos. Então, eu sei muito bem a realidade do mercado médico. Aqui na nossa clínica, a gente tem um faturamento mensal de mais de 6 dígitos, temos unidade em Goiânia, em São Paulo, e temos um fluxo de atendimento muito alto. E o gargalo que eu tô te falando que você tem hoje era o que eu tinha há muito tempo. E eu resolvi o meu problema através da inteligência artificial de forma agêntica moderna. Então, na FFAI, você não vai gastar 300, 800 reais por mês, cara. É mais caro? Claro que é mais caro. Você vai gastar uma média aí de 5 mil reais por mês. 5 mil reais por mês. Fábio do céu, cara, é caro, hein? Rapaz, caro é o dinheiro que você tá deixando na mesa hoje. É barato demais, mas o que eu entrego para você? Uma solução pensada de cirurgião para outro colega médico. Uma solução pensada para quem vende tickets elevados de consulta e de cirurgia. Então a gente tem um modelo de atendimento agêntico que, primeiro, fala a língua que precisa falar, que sabe quebrar objeções de tickets elevados, que sabe resolver problemas burocráticos de clínicas em geral, além de simplesmente ter o atendimento pelos agentes de IA, a gente tem automações e integrações
entre sistemas da clínica. Em outras palavras, pessoal, se você, por exemplo, tem um prontuário eletrônico, aí tem vários no mercado, a gente usa, por exemplo, aqui o iClinic. O iClinic não me pagou para fazer propaganda, mas devia cobrar deles, né? Se a gente usa, por exemplo, um prontuário eletrônico, que tem lá todas as normas da LGPD e tudo mais, eu posso integrar esse prontuário com a agenda do meu agente de IA, para que o agendamento caia direto na agenda do prontuário eletrônico, por exemplo. Sabe? Então, são integrações que a gente tem. A gente dispõe aqui de um CRM próprio. O CRM é aquele aplicativo de relacionamento dos clientes, né? O Customer Relationship Management. Agora eu falei certo, hein? Falei bonitinho agora. Então, esse aplicativo, a gente tem um próprio que já te economiza a média de 500 a 800 mil reais por mês, que é o custo do aplicativo. Tudo isso está nessa média de custo de 5 mil por mês. Se eu fizer a conta do quanto de escala que a IA pode trazer para o seu negócio, é de graça, entendeu? Então, vamos voltar aqui na continha que a gente fez, ó. Se você tem uma secretária, R$ 4.500 é o seu custo, mais o custo do treinamento do seu tempo, R$ 1.600 por hora, nesse exemplo hipotético. Então, para uma secretária com uma reunião de alinhamento semanal, eu tenho um custo de R$ 10.900. Então, já bateu, já passou o custo da nossa IA. Agora, Fábio, eu não preciso de ter uma pessoa humana? Precisa, cara. Precisa. Eu não acho, e aí eu tenho a plena consciência de ser verdadeiro com você, que a gente consegue com a ferramenta substituir 100% um ser humano. Porque tem coisas que são relações humanas que são insubstituíveis. Vou te dar um exemplo claro. Tem como ter um médico robô? Não, cara. Tem que ter. Na China já tem cabines de diagnóstico, né? Você chega lá, fala o diagnóstico, ela, através de uma probabilidade estatística, te dá um possível diagnóstico, te dá um possível remédio, mas tem um médico supervisor fora. E o médico é insubstituível nesse quesito ainda. Mas o trabalho grosso, braçal, tudo que é manual e repetitivo é automatizável. Mas a relação humana, o olho no olho, a máquina não substitui. Então eu preciso de uma pessoa humana para receber meus pacientes lá na minha clínica. Eu preciso de uma pessoa humana para apagar incêndio. O pau tá quebrando, problema, não pagou, não reservou horário, não sei o quê. Cara, tem que ter uma pessoa humana para fazer uma ligação humana por vídeo. Só que ao invés de eu ter, por exemplo, uma secretária sobrecarregada de trabalho, que não consegue fazer a parte humana bem feita porque ela tá sobrecarregada de burocracias e atribuições de atendimento, com pessoas que não compraram nada de você ainda, que ainda não são seus clientes, ela tá lá, respondendo. E Lola, sossega Lola. E na parte que interessa, que era a relação humana, ela não consegue fazer direito porque ela tá presa no atendimento. É aqui que a IA faz diferença. Na minha equipe, por exemplo, eu tenho 2 pessoas humanas. Uma equipe que atende muita gente, que gira tickets elevados. O que essas pessoas humanas fazem? Recepcionam o meu paciente nas clínicas, cuidam da parte humanizada, bebem cafezinho junto, conversam junto, sorriem, olho no olho, fecham a parte da cirurgia de forma humanizada. Se teve algum problema lá no hospital, elas vão no hospital resolver isso presencialmente. É para isso que o ser humano serve. Não é dispensável. Né? Não é dispensável. Dispensável é essa parte. Exato. Mas a outra parte é que ela é dispensável porque a gente gasta uma nota para fazer uma coisa muito braçal, muito burocrática, que hoje é feito melhor pela inteligência artificial. Infelizmente não tem pra onde correr. Não tem, cara. Vamos fechar aqui esse conteúdo com exemplos práticos. Empresas inteiras foram reformuladas os seus setores de atendimento ao cliente, por exemplo, o call center. Hoje, a maior parte dos setores de call center são inteligências artificiais que fazem as ligações, que fazem os atendimentos. Por quê, cara? O call center trabalha com um público frio que a maior parte das pessoas desligavam o telefone na cara. E o meu primeiro emprego foi call center. Foi trabalhando na Oi, antiga Brasil Telecom, aqui em Goiânia. Então lá na Oi, no meu... era um galpãozão assim, Guilherme, que devia ter umas 100 pessoas, cara. Cada um com um microfoninho desse aí que você tá, foninho, microfoninho, o sistema metia ligação uma atrás da outra, a gente era só não na cara. Pra que eu vou gastar 100 pessoas pra tomar não na cara se um computador pode tomar não na cara? E melhor, sem ficar magoadinho e fazendo o serviço direito. Então não precisa. Atendimento de call center já era. Outro serviço que já era, suporte ao cliente. Eu vou gastar uma pessoa humana para ficar respondendo o WhatsApp para falar que a senha não funciona.
Acabou, cara. Atendimento de banco. Acabou, você liga lá no banco pra trocar ideia que teu cartão tá bloqueado, não sei o quê. É um computador que te responde. Ah, mas eu não gosto. Infelizmente não tem o que fazer, né? Então, se você não gosta da internet, vai viver na década de 80, que era tudo manual com a máquina de datilografia sem o computador. O mundo muda e cabe a você, colega médico, decidir se você vai ficar estagnado no tempo ou se você vai mudar também junto com o mundo. Cara, curtiu o conteúdo? Foi legal hoje, né? Gostei. Provas vivas, matemáticas que você tá perdendo dinheiro todo dia na sua clínica. E se você quer minha ajuda, através da implantação desses sistemas de inteligência artificial, eu te convido a tocar no botão abaixo, fazer o diagnóstico da sua equipe. Então escreve aí no comentário diagnóstico, toca no link, que a gente vai entender as suas necessidades e a FFA vai te propor as soluções para esse diagnóstico da tua clínica hoje, tá? Talvez o teu problema nem é esse, talvez o teu problema é produção de conteúdo. Temos também, né, Guilherme? A gente consegue produzir seu conteúdo de forma 100% através de IA para que você gaste seu tempo com outras coisas. Pô, Fábio, meu problema é esse aqui mesmo, cara. O problema é com as IAs. Beleza, então se o problema é com a IA, a gente consegue te ajudar. E por fim, eu vou responder algumas perguntas aqui da galera. Tem alguma pergunta aí, Guilherme, da galera aí do nosso canal, do nosso Instagram? Inclusive, enquanto o Guilherme vai vendo, toca aí para você seguir ff.ai.forclinics, é o nosso canal do Instagram. Quanto tempo leva para implementar? Quanto tempo? Boa, cara. A implementação, ela vai levar cerca de 30 dias em média, sendo que na maioria das vezes a gente consegue entregar um pouco menos e às vezes um pouco mais de tempo. E por que 30 dias? Cara, eu não vou entregar um chatbot genérico. Então eu tenho que ter um período de iteração, eu tenho que ter um período de treinamento. Então, vamos supor que você fechou com a FFAI hoje. Tocou no botão, fizemos o diagnóstico, fizemos a call de alinhamento, entendi seu problema, propus o custo para você, você falou, beleza, quero, Fábio, vamos. Começamos hoje. Precisamos de uma reunião densa de onboarding. Nesse onboarding, Guilherme, a gente vai entender tudo que o médico tem hoje, aonde que ele está, qual que é o plano que ele quer chegar nos próximos 6 meses, para a gente oferecer as soluções adequadas e aí, cara, montar essas soluções. Depois da reunião de onboarding, nessa uma semana, eu e meu time, cara, inclusive você, se lascou, você se lascou, nós vamos trabalhar para poder começar a estruturar as soluções. Depois de uma semana, a gente vai fazer uma segunda reunião de entrega. Doutora, nós montamos isso aqui, o que é que você acha desse modelo, desse escopo, o que é que você quer mudar, o que é que você quer adaptar? Depois, mais uma semana de adaptação. As outras 2 semanas é de iteração, é aquele momento que a gente vai, cara, treinar a inteligência artificial para te entregar um negócio produção 100% ok, para que não erre, para que não mande para o endereço errado, como mandaram já para mim. Exato. Então esse momento, aquele momento que você aí fica, cara, eu investi um negócio que não me trouxe retorno. É o momento de implementação, é o setup geral. Ele não tem como fugir dele para te entregar algo de excelência. Daí em diante, a gente entrega, coloca em operação e a cada semana a gente vai fazendo reuniões de alinhamento para poder otimizar o que está dando certo, tirar o que não foi validado, o que está dando erro, o que está dando errado, de tal forma que a gente faz uma consultoria semanal com você. Então eu não te entrego um aplicativo, tá, Guilherme? É importante deixar isso claro. É uma consultoria, cara. Não é um aplicativo pronto que você se vira, que é o que tem no mercado. Diríamos até que é um sistema personalizado, né? É personalizado, totalmente personalizado. Então, para cada cliente nosso, a gente tem um trabalho muito grande de personalização e de acompanhamento. A partir desse momento, a gente faz esses acompanhamentos e você continua conosco pelo tempo que você quiser. Beleza? Tem mais perguntas ou por hoje é só? Por hoje é só, né? Beleza, cara, se inscreve aqui no canal, deixa o seu gostei mais uma vez, ativa o sininho para você não perder nenhum desses nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.